Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui dois versículos que se encontram na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, versículos de número 6 e de número 7, que nos diz assim a poderosa e inerrante palavra do Senhor Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos aqui diante de dois versículos que se tratam em especial do ato de humilhação. Aqui a palavra do Senhor Deus diz: humilhai-vos. Aqui está dizendo de uma atitude própria que eu devo tomar diante da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele me abençoe. A palavra humilhar vem de um termo que vem do latim, humus, que quer dizer terra, aquilo que se projeta para baixo, aquilo que está embaixo. Então, a palavra humilhar é descer para baixo, é se projetar em direção ao solo. Isso é o significado da palavra humilhar. Então, a palavra de Deus diz que eu devo fazer isso. Eu devo me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele me exalte. A palavra exaltar aqui traz a mesma significância de ser abençoado pelo Senhor, de alcançar a bênção de Deus. Então é isso que quer dizer a palavra exalte aqui nesse texto. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto e começamos a pensar, nós vamos ver que Deus diz que eu devo me humilhar para que, no tempo de Deus, ele me exalte, ele me abençoe. Então, a palavra tempo tem pelo menos duas significâncias no texto grego. Uma é kairos, que quer dizer tempo de Deus, e a outra é cronos, que quer dizer tempo do homem, da onde procede a palavra cronologia. Então, aqui nesse texto, quando olhamos para os originais, nós vamos encontrar a palavra kairos, ou seja, eu me humilho debaixo da potente mão de Deus e no tempo de Deus, ele vai me abençoar. Olhando para esse texto, eu me lembro de um outro texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, onde conta a história de um homem chamado Naamã. Homem este que era um general da Síria, e era um homem que ele ia para as guerras e conquistava muitos méritos, pois derrotava os inimigos. E a Bíblia diz que em uma das suas guerras, que foi contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, ele venceu. E ele trouxe cativa uma mocinha que ficou a serviço da sua esposa em casa. E essa mocinha, ela tinha um diferencial, porque ela era uma israelita, crente, serva do Deus Todo-Poderoso. Não obstante, ela está cativa em terra distante, mas no seu coração estava ardendo a chama do Espírito Santo, o desejo de falar de Deus, de testemunhar da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que um dia ela, ouvindo a sua senhora dizer a respeito do general, que ele era um homem leproso. Então aquela mocinha se lembrou de que lá na sua terra tinha um homem de Deus que poderia trazer a solução para aquele general. Então nós vamos ver pelas Escrituras que, não obstante ele ser um general com muitas conquistas, muitas medalhas, mas ele tinha um problema na sua vida e que na época não existia solução, que era a lepra. E aquela mocinha então entregou uma mensagem de Deus para sua senhora, disse: olha, lá na minha terra, lá em Israel, tem um homem de Deus, e se ele for lá, ele vai ser curado. Glória a Jesus. Coisa boa é quem tem coisa boa no coração para transmitir, palavra de esperança, palavra que faz as pessoas ver um novo horizonte. E aquela mulher, quando o seu esposo chegou, ela transmite então a mensagem da mocinha, dizendo que a mocinha disse que lá em Israel tinha um homem de Deus, um profeta. E ele então vai ao rei e conta
a história. E o rei então emite uma carta, entrega para ele e diz, vai lá e entrega em mãos para o rei de Israel. E a Bíblia diz que ele foi lá e entregou em mãos para o rei de Israel. E quando o rei abre a carta, estava escrito, em chegando a ti esta carta, eu te peço que restaures o meu general da lepra. E naquele instante, quando o rei lê aquela carta, ele simplesmente rasga suas vestes, como que em desespero. E ele diz, vejam bem, que o rei da Síria procura ocasião para guerrear novamente contra nós. Mas naquele instante, o homem de Deus, ele fica sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes por conta dessa carta que ele tinha lido. E então, o homem de Deus chamado Eliseu manda dizer ao rei, olha, diga para esse general vir aqui na minha casa, vir ao meu encontro, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória ao Senhor Jesus. E quero dizer para você também que está nos assistindo nesse vídeo, procure uma igreja, de preferência evangélica, Assembleia de Deus, e você vai ver que lá tem um homem de Deus, com uma palavra de Deus para resolver o teu problema. E a Bíblia diz que ele foi. E quando ele se aproxima, Eliseu manda alguém ao seu encontro e lhe diz assim, olha, o meu senhor Eliseu diz para você ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai receber a sua bênção. Tradução minha. E a Bíblia diz então que ele naquele momento fica indignado. E ele diz para os seus companheiros, porventura não há lá na Síria rios melhores do que os rios de Israel? Porventura as águas lá não são mais cristalinas, a exemplo das águas dos rios Arbana e Farpá? E ele ficou muito indignado, porque ele se sentia um general superior a muita gente. Ele achou que era muita humilhação se mergulhar no Jordão. E como de fato era. Pois nós pensamos que era simplesmente o fator de um mergulho. Mas ninguém mergulha pulando para cima. Todas as pessoas que mergulham, eles mergulham se projetando em direção ao solo. E nós vimos que o significado da palavra humilhar, que tanto em latim quanto no grego e no hebraico, significa se projetar em direção ao solo, se projetar para baixo. Então o que Deus estava dizendo pelo profeta a Naamã era, se humilhe 7 vezes no Rio Jordão e você vai receber a sua bênção. E então ele indignado queria ir embora, mas um dos seus servos disse, meu senhor, se eles te pedissem algo muito mais difícil, o senhor não faria? Então vamos lá, faça isso aí. E ele ouviu o conselho do seu servo. E a Bíblia diz então que ele desce, chega lá na beira do rio, tira as roupas de cima, e então ele dá o primeiro mergulho, sai do mesmo jeito. Ele se humilha novamente, o segundo mergulho, se projeta em direção à terra, ao fundo do rio, levanta, está do mesmo jeito. E ele mergulha, ele se humilha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E toda vez que ele saía, se levantava, olhava na tela e estava do mesmo jeito. Mas ainda faltava uma vez para ele estar obedecendo a ordem do homem de Deus. E quando ele mergulha pela 7ª vez, a Bíblia diz que ao se levantar, a sua pele estava totalmente restaurada. Sabe por quê? Cada mergulho daquele era uma humilhação que ele estava se humilhando. Cada vez que ele mergulhava, ele estava se humilhando, porque ele estava se projetando em direção à terra. E então, isso foi a causa da sua bênção. Se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. E quem sabe você que me assiste e ouve nesse momento, o que está faltando para você receber a sua bênção é você se humilhar diante da potente mão de Deus. Descer na oração, descer no jejum, descer na meditação, na consagração, para que você possa receber a tua bênção.
E o outro versículo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos vivendo momentos aonde os maiores problemas dos seres humanos se começa com a ansiedade. Nunca tivemos no planeta Terra tanta gente ansiosa como temos agora. E a ansiedade é a porta para a depressão. Mas se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Porque quem está falando isso aqui sou eu. Mas eu falei porque eu li na palavra do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus quem inspirou o apóstolo Pedro para escrever isso aqui. Então, Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Não importa qual é o teu problema, não importa se você está ansioso, não importa se está depressivo, não importa se você está canceroso, não importa se você sofre do coração, não importa se você tem um problema de coluna, se você tem problema no fígado, no pulmão, não importa. O que importa é você se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. E uma vez que você se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso, pode ter absoluta certeza que Deus, no tempo dele, vai responder a sua oração e vai te dar a bênção que você está precisando. Por isso, não perca tempo. Se humilhe perante o Senhor, se projete em direção ao solo. Se humilhe. Existe um ditado muito popular que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Isso se fala de nos humilharmos perante o Senhor. Nós encontramos uma diversidade de versículos bíblicos onde nos instiga a nos humilharmos perante o Deus Todo-Poderoso. E uma vez que nós fazemos isso, nós seremos bem-sucedidos e alcançaremos a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida, que nós estamos necessitando. Por isso a palavra-chave é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, ele vos exalte, ele vos abençoe, ele vos dê a bênção que você está precisando. Portanto, guarde essa palavra no seu coração e coloque ela em prática, e Deus estará abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deus a abençoe. Amém.